Neemias capítulo 8. Faremos a leitura dos versículos 1 até o versículo 12. Para quem acompanhou as mensagens no grupo lá, a gente vai fazer uma exposição panorâmica dos capítulos 8, 9 e 10. Então, conforme a gente caminhar aqui com as explicações e os argumentos, então nós vamos fazer leituras pontuais aí dos capítulos. Então, inicialmente, capítulo 8, versículos de 1 a 12. E assim diz a palavra do Senhor. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Messulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém e amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acude, Sabetai, Odias e Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governante, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Até aqui, por enquanto, a palavra do Senhor. Então, nós chegamos ao nosso 7º e penúltimo estudo de Neemias. Mês que vem será o último estudo, e a gente vai ter percorrido todo o livro de Neemias aí, às vezes um pouco mais detalhado, às vezes como o dia de hoje mais panorâmico, mas ponto é que nós estamos caminhando por todo o livro de Neemias, compreendendo então como que Neemias exerceu uma liderança bíblica de acordo com a vontade de Deus. E nessa manhã a gente vai dar então continuidade à proposta de Neemias, à restauração espiritual do povo. E é claro que, já para deixar isso bem claro, nós temos a ciência de que nenhum de nós pode gerar avivamento genuíno em nós mesmos e no próximo. E o próprio Neemias tinha consciência disso. E a gente vai verificar então como que ele promove esse avivamento totalmente dependente do Senhor. Isso é fato de que esse avivamento não pode ser gerado por nós mesmos, que Romanos 3 é claro em dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nossa necessidade de Deus só é satisfeita pela ação do Espírito Santo em nós. E pensar sobre isso é interessante, porque quando a gente fala do Antigo Testamento, o que eles tinham como a presença de Deus e vontade de Deus
era justamente orientado pelos mandamentos, como nós conhecemos hoje como os 10 mandamentos, né? Essas 10 verdades morais. E isso implica que, se eles obedecessem à lei de Deus, eles teriam bênçãos, mas se eles desobedecessem à lei de Deus, eles sofreriam maldições. Então Neemias sabia que o genuíno avivamento dessas pessoas viria através da fé na lei de Deus. E eu não sei quantos de vocês podem achar isso estranho, mas a obediência é algo que só ocorre quando alguém crê naquilo que está sendo proposto. Mesmo nós aqui na igreja, se você deseja ser membro desta igreja local, há um conjunto de doutrinas que você precisa se submeter e crer para que você então obedeça. Você não vai conseguir permanecer nessa igreja se quando você tiver ciência das doutrinas que nós ensinamos, se você não crer nelas, você não vai conseguir permanecer aqui e ser membro, porque você precisa crer para então poder se submeter e viver em obediência, não só às doutrinas, mas à palavra de Deus. Romanos 4, por exemplo, diz que Abraão creu e isso foi acreditado a ele como justiça. Deus fala então para Abraão sair da sua terra e para uma terra que Deus iria mostrar a ele, e ele crendo nesta promessa, ele obedece. Então perceba que a obediência, ela vem após a crença, após a fé que é dada pelo próprio Deus. A obediência está diretamente ligada à fé. A gente só vai obedecer aquilo que nós cremos. E Neemias está aqui nesse capítulo 8, junto com Esdras, apresentando a lei de Deus, porque ele sabia também que somente aqueles que tiverem fé na palavra de Deus vão obedecer essa palavra e viver em observância a essa lei. Ele não podia contar que as pessoas iriam obedecer a lei sem ao menos conhecer a lei. Por isso que a importância da leitura que eles fizeram para todo o povo foi fundamental para que o avivamento pudesse ser iniciado naquele povo. Então, como a gente sabe, Neemias veio até Jerusalém para reconstruir os muros, e finalizando isso, a gente percebe que Neemias não queria apenas reconstruir a cidade, não era esse o único objetivo dele, mas agora o objetivo dele era reconstruir uma nação que temesse a Deus. E isso ia ser muito mais trabalhoso, porque ele sabia que todas as coisas dependem do Senhor, mas um avivamento, uma nação que teme a Deus, uma nação que é crente ao Senhor, realmente é uma obra exclusiva do próprio Deus. No capítulo 7, que nós estudamos no último estudo de homens, tinha uma lista de vários nomes de pessoas que deveriam trabalhar de forma ativa na cidade para que essa cidade fosse reconstruída. E aí, se vocês recordam, Neemias se preocupou com 3 áreas da sociedade. Primeiro foi a área militar. Ele quis deixar pessoas destinadas para cuidar da segurança da cidade. O segundo ponto foi a área civil, para justamente ter leis justas para julgar, então, como aquela sociedade seria regida. E por último, e o mais importante, que é onde nós vemos que Neemias gasta mais tempo, é a área espiritual. Ele pega os sacerdotes, ele começa a pegar pessoas para sustentar aqueles sacerdotes no templo, para que todas as atividades espirituais fossem realizadas. E uma das primeiras coisas que ele faz, então, começando no capítulo 8, é a leitura da lei de Deus. E ele estava ciente disso, da importância disso. Tanto é que Neemias, como governador da cidade, ele não pega essa função para si exclusivamente. Ele olha para Esdras, reconhece que Esdras é uma figura, uma liderança espiritual para Jerusalém, e diz para que Esdras faça, então, a leitura da lei. Pensa, acho que na maioria das vezes, aquela pessoa que veio para a cidade, que estava totalmente destruída, e ele reconstrói os muros, deixa a cidade tranquila, bonita. O que agora ele gostaria de fazer? Não, agora eu também farei a parte espiritual. Afinal de contas, eu reconstruí a cidade. Mas Neemias tinha o coração no lugar correto. Ele sabia que essas coisas deveriam ocorrer e ele respeitava as lideranças que já tinham sido estabelecidas e reconhecidas pelo povo.
Por isso a importância da ação de Esdras na leitura da lei. E toda essa liderança de Esdras, né, traz então esse movimento de renovação para justamente as pessoas começarem a observar a lei de Deus, não apenas como meras palavras, mas como o estilo de vida delas. Agora no capítulo 8, que a gente acabou de ler, os 12 primeiros versículos, a gente vê que essa renovação espiritual, o ponto de partida foi a palavra de Deus, né? E como nós estamos aí próximo à reforma protestante, o sola scriptura, que é a nossa regra de fé e prática. Somente a escritura é a autoridade para a vida do cristão. Então depois, quando ele reúne essa assembleia pública, né, em que Esdras, o sacerdote, ele lê a lei de Deus, as pessoas são afetadas pela leitura da lei. E veja bem, eles ainda não tinham nem explicado, eles apenas leram a lei e as pessoas foram devidamente impactadas por isso. O texto diz que eles se reúnem numa grande praça pública, ao lado leste de Jerusalém, para ouvir Esdras fazer a leitura da lei ali. Então ele sobe numa plataforma de madeira, que foi erguida para essa ocasião, traz 13 dos mais importantes levitas e lê o livro da lei, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, ele lê esses 5 livros, do início da manhã até meio-dia, né? E estima-se que essa leitura demorou cerca de 6 horas. 6 horas, com o povo em pé, Esdras em pé, lendo a lei de Deus para aquele povo. E aí o povo responde com amém, amém, mostrando então reverência pela leitura da palavra. Então a leitura da lei de Deus foi o meio pelo qual o avivamento ali em Jerusalém ele se inicia. E é importante igualmente que a própria Bíblia ela permeia a nossa vida particular e pública, por se tratar justamente da revelação especial. Nós temos aprendido da diferença da revelação geral, da revelação especial. Revelação geral que todo ser humano deveria olhar para a criação e entender que existe um Deus, olhar para o sol, para a lua, para as estrelas e crer que um Deus criou todas essas coisas. Porém, a revelação geral não é suficiente para nos apresentar o plano de redenção e salvação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Somente a revelação especial, que é a palavra de Deus, nos capacita a crer no Evangelho de Jesus Cristo. É por isso da importância de nós termos a Bíblia como o nosso fundamento e nós temos uma rotina de leitura diária. Então, quando a gente olha, por exemplo, a história da igreja, a gente vê que grandes homens e mulheres de Deus, eles eram pessoas públicas. Eles agiam com a sua fé de maneira pública, que é o que esse povo está procurando fazer aqui. Eles não apenas creram de maneira particular, mas publicamente estão querendo deixar claro que o Senhor, o Deus, Criador dos céus e da terra, é aquele Deus que vai reger aquela nação, aquele Deus que eles vão se submeter. Mas quando a gente olha hoje para os cristãos públicos que nós temos, que impacto realmente eles causam na sociedade? A gente vê várias pessoas se apresentando como cristãos de forma pública, mas pouco ou nenhum impacto ocorre na sociedade por essa profissão de fé. E é triste observar que homens e mulheres estão dessa mesma forma. Eles vão causar pouco impacto na esfera pública. E eu não estou falando aqui de políticos apenas, tá? Você não precisa ser político para você ser um cristão público. Você precisa agir de forma cristã publicamente. Tem gente que tem vergonha de, quando está num restaurante, abaixar a sua cabeça para orar pela refeição. Porque não, o que vão pensar? Vão achar que eu sou bitolado? Por que eu vou parar aqui e vou orar? Tem vergonha de orar publicamente num restaurante. E detalhe, eu nem estou falando para você se levantar em alta voz e começar a orar no restaurante lá. Não é isso. É você baixar a sua cabeça e agradecer pelo alimento que o Senhor está te dando ali. Tem cristão que tem vergonha disso. Ou então cristão que tem vergonha de se posicionar publicamente
no trabalho, na faculdade. Então, vários assuntos ocorrem e eu falo, não, vou ficar quieto aqui, porque senão vou ser motivo de chacota, as pessoas vão me dar apelidos a partir disso. Então, se você não quer sofrer o mínimo de dano por professar a fé pública em Cristo Jesus. Nós usamos essa questão de vergonha, mas o problema nosso não é vergonha, é incredulidade. Porque se nós de fato crêssemos que Deus é o Senhor dos senhores, que Cristo é Rei dos reis, nós não teríamos vergonha. Nós teríamos coragem o suficiente para agir de forma pública nas esferas de nossa vida. Veja, agora voltando para os políticos, que esses então, se nós temos dificuldade com essa questão de agir publicamente, aí aparecem políticos que então dizem que são aqueles representantes de Deus na terra. E aí várias coisas terríveis são ditas, várias coisas terríveis são realizadas em nome de Deus, quando na verdade aquela pessoa está agindo segundo o seu próprio interesse. E uma das coisas mais terríveis desses políticos que se dizem cristãos é dizer que nós devemos viver em paz e respeitar todas as religiões, porque na final o que vale é o amor. E isso chega a ser tão ingênuo e tolo, que é difícil até começar a argumentar contra essas coisas. Mas, enquanto nós continuarmos a dar voz para falsas religiões e falsas filosofias, Cristo não será glorificado. O Cristo não verteu o seu sangue na cruz para que a gente possa viver dessa maneira, achando que tudo pode ser dito, tudo pode ser falado, porque o que importa é o amor, o que importa é o respeito mútuo entre as pessoas e nada pode ser dito para ofender ou contrariar ninguém. Só que todo discurso público contrário à fé, ela é um discurso que deve ser calado. É necessário fazê-los calar. E eu não estou defendendo que nós devemos fazer isso através de violência, através de desrespeito, mas pregando a verdade do Evangelho. Pois, como a gente aprendeu domingo passado, aqui de manhã, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você não precisa arrumar uma briga, você não precisa ser mal educado, mas você precisa se posicionar e pregar a verdade do Evangelho. Minimamente você precisa dizer a verdade. Quando você permite discursos falsos, sem se posicionar em absolutamente nada, você não está sendo um cristão, agindo como um cristão genuíno. Você deve se posicionar verdadeiramente, de forma genuína, contra essas falsas filosofias. Então não deixe que ninguém molde a sua maneira de viver ou de agir, porque você tem medo de perder o emprego, ou porque você tem medo de se indispor com algum familiar. Pregue a verdade do Evangelho. Você nem precisa ser mal educado. Pregue o Evangelho, que o próprio Evangelho vai ofender a pessoa. Você não precisa fazer esse papel, porque a verdade do Evangelho ofende as pessoas que estão em seus pecados. E é dessa forma que então Esdras ele lê o Pentateuco para toda aquela nação presente ali. E nós devemos nos colocar publicamente nas áreas de nossa vida para anunciar o Evangelho do Deus que se fez carne e habitou entre nós. Seguindo até a leitura que a gente fez, eu quero trazer alguns pontos aqui bem importantes dessa leitura e do que aconteceu após a leitura de Esdras ali. Primeira coisa, Esdras ele inicia com uma oração. E não é uma oração que é um procedimento litúrgico. Sabe aquele negócio que a gente faz? Então a gente vai fazer a liturgia aqui, nós vamos nos colocar de pé, vamos orar e depois a gente vai fazer o estudo. Não era parte de um procedimento somente. A oração dele era um sinal da dependência de Deus. E na oração, ele buscava gerar expectativa nas pessoas que estavam ouvindo. Expectativa tamanha a respeito da vontade de Deus que era boa, que é perfeita e agradável, e gerar então esperança de que Deus iria operar no meio deles. E só nesses pontos aqui, quando a gente para meditar nessa oração de Esdras, Esdras estava orando, crendo que Deus podia operar no meio deles. E muitas vezes a gente vai orar e a gente não ora dessa forma. A gente ora por mera obrigação.
mas a gente não ora crendo que Deus pode operar e responder aquelas orações. Nós oramos ao Senhor como se fosse apenas uma obrigação a ser feita, mas sem crer que de fato Deus vai ouvir e vai considerar o seu pedido. Mas a semelhança de Esdras, nós devemos orar crendo que Deus pode operar no nosso meio. É por isso que quando você for orar pelo seu familiar incrédulo, você ore confiando que Deus pode converter o coração dele. Confie nisso. Quando você orar por motivos de doença, quando você orar pelo seu casamento, quando você orar pela criação dos seus filhos, ore confiando que Deus ouve e responde essas orações, porque Ele é Deus. Ele criou todas as coisas do nada. Para Ele resolver o seu problema, isso não é nada para Ele. Ore confiando que Deus pode operar no nosso meio. Esdras também ele leu a palavra de Deus por 6 horas, enquanto o povo ainda estava de pé. E calma, eu não vou fazer uma defesa da utilização desse tempo, então nem se anima, Beto. Não vou fazer essa defesa. Mas o ponto não é a quantidade de tempo, mas a reverência que eles tinham na leitura. A gente faz o nosso culto aqui domingo após domingo, e nós fazemos a leitura da palavra de Deus, nós ouvimos com a mesma reverência. Nós ouvimos atentamente a leitura bíblica e a breve explicação que tem depois do texto. A gente tem essa mesma atitude que esse povo teve quando Esdras leu todas aquelas coisas, e a gente com reverência ouve e atenta para a palavra de Deus. Esse é o ponto importante aqui, a reverência que eles tinham com a palavra de Deus. E com isso eu quero deixar também claro algo muito importante para nós, que nós muitas vezes realizamos sem perceber. Nós não devemos substituir a nossa leitura bíblica por absolutamente nada. Nós não devemos substituir a leitura bíblica por ouvir sermões, nós não devemos substituir a leitura bíblica por leituras de livros teológicos. Ainda que ouvir sermões e ler livros teológicos são importantes, mas nós não podemos substituir, porque é a palavra de Deus que é inerrante. Ela é a única que é inerrante, não contém falhas. Mesmo o melhor sermão de todos, ele pode conter falhas, erros, imprecisões. Livros teológicos podem conter erros, falhas, imprecisões, mas não a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante. É por isso que você pode se achegar diante a palavra de Deus sem medo de estar bebendo de alguma fonte um pouco estranha. É diferente de livros teológicos que você vai ler e fala, pera, deixa eu ver o que ele está defendendo aqui, porque ele pode estar indo para uma linha de pensamento contrária às Escrituras. A Bíblia não é assim. Você pode ler tranquilo, sem ficar se preocupando se isso vai te levar para um mau caminho, porque ela é pura, ela é perfeita e agradável a nós. Mas com isso também eu não quero dizer que nós não precisamos explicar a palavra de Deus de maneira que as pessoas entendam o que foi lido. Como a gente leu aqui, após a leitura, os levitas foram até o povo para explicar a lei de Deus, aquilo que eles estavam ouvindo a respeito da lei. E ainda que a explicação da palavra de Deus não tenha a mesma autoridade da própria palavra, a Bíblia sozinha ela não se destina apenas para ser ouvida e reverenciada, mas ela é também destinada a ser entendida, assimilada e obedecida. Martin Lloyd Jones ele diz que o presságio de um avivamento é observado mediante ao interesse genuíno das pessoas pela palavra fielmente pregada. O presságio de um avivamento é observado mediante ao interesse genuíno das pessoas pela palavra fielmente pregada. Você quer saber se em algum local há chances de ter um avivamento? Perceba se as pessoas estão tendo interesse genuíno pela palavra de Deus. Quando as pessoas têm interesse genuíno pela palavra de Deus, o Espírito age no meio daquele povo. Um outro ponto bem importante sobre avivamento é que o verdadeiro avivamento ele gera tristeza pelo pecado. O povo todo estava chorando, ouvindo as palavras da lei, ao ponto deles terem que interromper a leitura da palavra, para que eles pudessem animar uns aos outros ali para continuar,
todo aquele processo. Eu quero que vocês acompanhem de novo comigo o capítulo 8, os versículos 9, 10 e 11. O texto diz: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então, a tristeza pelo pecado era uma marca por ouvir a lei. Mas os levitas estavam lá: fiquem tranquilos, fiquem em paz. Essa lei não veio para destruí-los, mas essa lei é aquela que vai nos trazer alegria. Alegre-se, porque nós estamos novamente fazendo a leitura da palavra de Deus. Não, essa leitura da palavra de Deus não está sendo lida para juízo de vocês, mas está sendo lida para que vocês sejam avivados, para que vocês sejam conformados à vontade de Deus. E por isso que então os levitas têm esse trabalho de fazer com que o povo se alegrasse com a leitura da lei. E um ponto interessante é que os levitas foram até lá para dizer, para que eles deviam se alegrar no Senhor. O que geralmente acontece em falsas igrejas? Quando a palavra é pregada, né, ou a tentativa da palavra é pregada, as pessoas se entristecem, elas se emocionam, e aí o líder aproveita da ocasião para aumentar os recursos financeiros da igreja, aproveita da ocasião para aumentar a sua autoridade sobre a igreja. E o que os levitas fizeram foi ir até o povo e falarem: se alegrem, mas se alegrem no Senhor. Não se alegrem em mim, não se alegrem em Neemias, não se alegrem em Esdras, se alegrem no Senhor, porque o Senhor não irá nos destruir. E um verdadeiro líder vai apontar a Cristo como motivo de alegria daquele povo, não para trazer mais autoridade sobre ele e nem para aumentar recursos financeiros da igreja pela contrição do povo. E por isso que não há espaço para avanço, seja individual ou nacional, sem o reconhecimento do pecado. E o reconhecimento do pecado vem com o reconhecimento que a lei de Deus, ela é importante para todos nós. E quando isso acontece, nós, todos os que somos alcançados por Deus, nunca mais somos o mesmo. Isso é diferente de dizer que após a conversão nós não teremos mais pecado, nós não cometeremos mais pecado. Não é isso que o texto diz. Não é isso que toda a Escritura diz a respeito de um avivamento. Mas o que acontece é que após essa renovação, nós agora somos capacitados para viver uma vida santa, assim como Deus é santo. É por isso que o grande lema da reforma é a igreja reformada sempre reformando. Nós temos que o tempo todo estar fazendo um autoexame para justamente a gente verificar se estamos no caminho de Deus ou não. A necessidade de um estudo bíblico regular e sistemático, isso se faz fundamental. É por isso que nós nos reunimos domingo após domingo. Pensa que se a vida cristã se resumisse apenas no dia que você creu no Evangelho, você não precisaria estar aqui domingo após domingo sendo orientado, sendo ensinado através da palavra de Deus. Porque bastasse aquele dia único e específico em que você creu. E porque nós cremos, nós devemos então ser um povo alegre. E isso é bem importante porque parece que tem muito cristão que vive carrancudo, fechado nele mesmo, não conversa com ninguém, não quer sequer cumprimentar as pessoas. É inconsistente com a vida cristã você ser cristão e você ser alguém triste, alguém mal-humorado. Você que é cristão, você deve ser uma pessoa alegre. Alegre porque você tem um grande motivo de alegria. O motivo de alegria é que você estava em trevas, agora você está em luz.
Você estava morto e foi ressuscitado. Esse é o grande motivo de alegria para os cristãos. Mas também eu quero que a gente tenha cuidado em olhar para pessoas que são cristãos genuínos, que têm um pouco mais de dificuldade em exercer e evidenciar essa alegria, para olhar para ele e falar assim, se você é alguém mal-humorado, triste, então você não é crente. Você, que é mais alegre do que este, você deve então ajudá-lo, a exortá-lo a ser alegre. Talvez muitos cristãos, fracos na fé, eles vivem oprimidos pelos seus pecados. E eles não conseguem ter alegria, porque eles veem o pecado ainda como algo latente na vida deles, porque eles não compreenderam devidamente a ação e a abrangência da graça de Cristo. Eles não compreenderam a obra de Cristo, por isso que eles vivem oprimidos pelos pecados. E o seu papel é mostrar a eles que em Cristo nenhuma condenação há, que eles devem viver em paz, porque Cristo pagou pelos pecados dele. Esse é o seu papel. Não é olhar para ele e falar assim, você que não consegue se alegrar, você não é crente. Não, você crê em Cristo. Se você crê em Cristo, então seja alegre, porque Cristo morreu na cruz para que a gente possa viver uma vida plena e abundante. No capítulo 9 de Neemias, eu quero ler agora com vocês os versículos de 1 a 6. Fiquem tranquilos que eu vou acabar antes de 6 horas de estudo, tá? Não pode ficar em paz aí. Então, Neemias capítulo 9, os versículos de 1 a 6 diz: No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Hassabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: Bendito seja o nome da tua glória que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Até aqui. Eles já tinham lido a lei de Deus. Eles tinham se entristecido pelos pecados, eles tinham sido estimulados e exortados a se alegrar no Senhor, mas agora, novamente, a lei foi lida, eles se entristeceram, confessaram os seus pecados. Primeiro, exaltando que Deus é o Deus de toda a criação. Eles não detêm a verdade pela injustiça, eles reconhecem o Senhor como Criador de todas as coisas. E depois, no capítulo 9, a gente não vai ler, mas eles fazem um resumo do versículo 7 até o versículo 31, eles fazem um resumo de toda a sua história. O povo estava ali revisando a própria história. E é por isso que eu quero encorajá-los, quando vocês estiverem orando ao Senhor, ou meditando na palavra de Deus, que vocês revisem a sua própria história. Lembra do dia em que Deus te chamou através da pregação do Evangelho. Lembra do dia em que, mesmo que você já tenha crescido num lar cristão e ouvido diversas vezes a palavra de Deus, perceba que em um momento aquilo foi diferente. Em um momento aquilo fez mais sentido para você. Lembre-se de quem você era. Lembre-se de onde Deus te tirou. Revise a sua história, para que assim como esses israelitas, vocês possam glorificar a Deus pela obra de salvação que Ele fez na vida de vocês. Faça isso, é um bom exercício de humildade. Quando a gente começa a adquirir conhecimento teológico, a gente muitas vezes chega num patamar de dizer, agora está tudo tranquilo.
E aí você olha para o irmão mais fraco, o novo convertido, e não tem paciência com ele. E você se esquece que você um dia foi semelhante a ele, ou talvez pior do que ele. E você não tem misericórdia, não tem paciência com essa pessoa. Revise a sua própria história, justamente para você lembrar de onde Deus te tirou. Agora, se você não creu ainda nessa mensagem, né, se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não creu no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, revise também a sua própria história. Assim como Paul Washer costuma dizer, repetindo as palavras de C.S. Lewis, você não tem muito para onde fugir em relação a Cristo. Há 3 opções para que você possa lidar com Cristo. Porque Jesus realmente disse o que ele disse a respeito de si mesmo, dele ser o Filho de Deus, dele ser o próprio Messias. Você pode dizer que Jesus era um mentiroso, porque ele sabia que não era o Messias, que ele não era o Filho de Deus, e então, ele dizendo ser algo que ele não é, ele mentiu. Ou então que ele era louco, porque ele não sabia que ele não era, mas ele acreditava ser. Então ele era um lunático. Ou, de fato, o que Jesus disse sobre si mesmo era verdadeiro, e ele é o verdadeiro Filho de Deus, o Deus encarnado. E a partir disso, você precisa tomar uma decisão. Você vai olhar para Cristo, considerá-lo louco, mentiroso, ou o verdadeiro Filho de Deus encarnado que veio para morrer pelos nossos pecados. Não tem muito para onde você fugir. Você pode até não crer nesse Jesus, mas você não tem como fugir a respeito de como você o considera. No capítulo 9 ainda, os versículos 32 e 33, é um apelo à misericórdia divina. Eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura dos versículos 32 e 33 do capítulo 9. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Se você não tiver palavras para orar ao Senhor, clamando por misericórdia, medite nesses 2 versículos e utilize das palavras desses 2 versículos, clamando a Deus por misericórdia. Porque Deus agiu corretamente e nós agimos de forma perversa. Mas não basta apenas você ter sido chamado a esse evangelho. Como a gente viu, no capítulo 8 houve a primeira leitura, no capítulo 9 tem uma segunda leitura, mas você ainda precisa viver de acordo com essa leitura, de acordo com a contrição que você teve. Porque no fim das contas, as pessoas não mudam porque não querem mudar. Elas acham que simplesmente pelo fato delas terem ouvido uma vez o evangelho e ter considerado a Jesus como único e suficiente Salvador, que é suficiente agora que ela viva de qualquer maneira. Mas pelo contrário, a partir de agora, você deve viver em observância à lei de Deus. Você deve viver em observância a essa lei. Não, nós não iremos cumpri-la de maneira correta, nós não vamos cumpri-la de forma perfeita, mas nós devemos observar essa lei. A lei ela tem 2 papéis importantes. Primeiro, quando nós não éramos cristãos, essa lei nos acusou e nos trouxe desespero, para que nós pudéssemos então clamar por um Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente olha para a lei, e o salário do pecado é a morte, e a gente clama, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Mas nós bradamos como Paulo, que em Cristo nenhuma condenação há. Então esse é o primeiro papel da lei. Após a conversão, a lei ainda tem o seu papel. E o papel da lei após a conversão é, novamente, apontar a Cristo. Para que a gente não caia no erro de achar que agora nós conseguimos fazer as coisas de acordo com a nossa própria vontade. Que nós sozinhos conseguimos fazer as coisas. Porque quando a gente observa a lei depois da conversão, nós novamente olhamos e falamos, Senhor, eu preciso de Ti. Porque sem a Tua obra na cruz,
eu não seria salvo e não conseguiria viver amando ao Senhor todos os dias. Esse é o papel da lei. No Salmo de número 40, versículo 4, diz: bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor e não agem de forma arrogante. Portanto, se nós não confiamos no Senhor, nós estamos agindo de forma arrogante. Quando você tem um problema e você não ora a Deus, colocando diante dele as suas petições, você age de forma arrogante, porque você acha que pode fazer sozinho. Você acha que pode fazer com a força do seu próprio braço. É por isso que os que confiam no Senhor colocam diante dele as suas petições. No capítulo 10, agora, eu quero ler com vocês os versículos 28 e 29 somente. Capítulo 10, os versículos 28 e 29. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Além de o povo ouvir e ficar contrito com a leitura da palavra e se alegrar porque Deus agora estava a favor deles, eles fazem um compromisso formal a respeito de obedecer esses mandamentos e viver de acordo com eles. Nós, na nossa igreja, nós temos o pacto de membresia, que é uma espécie de formalização do compromisso que nós assumimos com a igreja local. Mas, muito mais importante do que um papel, seja ele assinado ou não, é o compromisso que você fez quando você professou a fé em Cristo e foi batizado. Este é o maior compromisso de todos, porque você publicamente declarou a sua fé em Jesus Cristo. E este é um compromisso infinitamente superior. Quando você recebeu a ministração do batismo, que foi realizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você então assumiu um compromisso formal diante das pessoas e diante do próprio Deus. Eu vou pedir para colocar rapidamente na tela o pacto de membresia da nossa igreja. Para ele colocar ali rapidamente. Este é o pacto de membresia da nossa igreja. Vai passando para mim, William, por favor? Então eu vou ler os creios aí. Então todo aquele que faz a classe de novos membros e depois faz a entrevista, ele se submete a este pacto que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, nessa primeira parte aqui, se você não crê em algum desses pontos, que são extraídos direto das Escrituras, você não pode ser sequer chamado de cristão. Porque você deve crer num Deus que é todo-poderoso, que criou o céu e a terra. Você deve crer em Jesus Cristo, que é Filho do nosso Senhor. Você deve crer que Ele nasceu da Virgem Maria, que Ele padeceu sob o poder do Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é básico a qualquer cristão. Qualquer cristão mais fraco na fé, ele deve professar essas coisas. Sobe um pouco, por favor, William. Depois tem: creio que a Bíblia é a palavra infalível de Deus e a única regra de fé e prática para o crente. Creio nas doutrinas da graça como expressão formal da doutrina da salvação cristã. Subscrevo a Confissão de Fé Batista de 1689. Às vezes eu vejo homens e mulheres dizendo: olha, eu não sei o que ler a respeito, né, de teologia. Meus irmãos,
eu garanto para vocês que muitas dúvidas teológicas que vocês têm serão sanadas se vocês lerem a Confissão de Fé de 1689, ou a Confissão de Fé de Westminster, ou a Confissão de Fé de Savoy, porque nesses documentos eles resumem as principais doutrinas bíblicas. Eles não são documentos inerrantes, infalíveis, mas eles resumem. Então, muitas dúvidas teológicas que vocês vão ter, vocês vão ter essas dúvidas sanadas ao ler esses documentos. Utilizem desses documentos para auxiliar vocês. Ou a simples leitura desses documentos poderão ajudá-los. Lembra, a leitura da palavra de Deus que não pode ser substituída, mas a explicação da palavra de Deus ela deve vir conjunto. Essas declarações de fé são explicações a respeito da palavra de Deus. E isso vai auxiliar muito vocês na sua caminhada cristã. Pode subir o documento até o final, por favor? Que agora eu quero enfatizar mais os comprometo-me. Então, primeiro, comprometo-me a ter comunhão com os irmãos dessa comunidade local e com todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo Jesus, submetendo-se às ordenanças do seu evangelho. Meus irmãos, aqueles que são membros dessa igreja, não tem desculpa alguma de dizer que não sabia sobre essas coisas. Você ainda está conhecendo a nossa igreja, eu posso ter mais misericórdia com vocês. Mas se você é membro dessa igreja, você deve ter comunhão com as pessoas dessa comunidade local. Você não deve deixar de ter comunhão. Nós temos 271 membros. Se você não consegue ter comunhão com alguma família aqui, o problema não é a igreja, o problema é você. É você. Não é possível que dentro de 271 pessoas não tenha uma que você consiga olhar e ter afinidade. Nem que seja para torcer pelo mesmo time. Não é possível, não é possível. E há uma afinidade ainda maior, que é a obra de Cristo Jesus que nos uniu. E isso já deveria ser suficiente para que nós tivéssemos comunhão. Outro ponto, comprometo-me a participar ativamente dos cultos a Deus, que me outorgou salvação mediante a obra substitutiva de Cristo Jesus, sujeitando-me à disciplina, à instrução e ao governo dessa igreja segundo a norma de Cristo. Vocês precisam participar dos cultos ativamente. E com isso eu quero dizer que não é só frequentar os cultos. Você precisa ter uma boa noite de sono anterior, com mais misericórdia para aqueles que têm filhos pequenos, né? Mas para aqueles que não têm filhos pequenos, você deve se esforçar para ter uma boa noite de sono, para você chegar aqui pela manhã e prestar atenção naquilo que está sendo pregado. Não tem como você vir pela manhã e o sermão acabar, você não saber nem o texto direito que foi lido. Você deve ativamente participar do culto. E acabando o culto, você deve ativamente meditar sobre essas coisas. Chega na sua casa, para seus familiares, para quem estava com você aqui, o que você achou da mensagem? Você compreendeu? Ficou alguma dúvida para você? Converse sobre o sermão, medite sobre o sermão. Se você não meditar no sermão, você não vai conseguir aplicar ele na sua vida. Comprometo-me como membro da igreja de Deus a não perturbar a ordem, não me ausentar das reuniões da igreja, nem deixar de receber ministração das ordenanças, batismo e ceia do Senhor. Então você não deve perturbar a ordem, você não deve vir para a igreja para ficar causando uns com os outros, fazendo fofoca, agindo de uma forma insubmissa. Você deve promover a paz, você deve fazer com que a ordem seja estabelecida na igreja e não deixar de receber a ministração das ordenanças, batismo e ceia. Para você que não foi batizado ainda e você creu no Senhor Jesus, você deve buscar ativamente ser batizado, porque é o símbolo externo daquilo que interiormente já ocorreu em você. Em relação à ceia, eu não quero que vocês entendam mal isso. Tem gente que vem para a ceia e fala, não participarei da ceia, porque ontem eu discuti com um irmão e eu estou em pecado. Então, por estar em pecado e eu não ter tido tempo de me reconciliar com esse irmão, eu não participarei da ceia. Isso não é motivo de não participar da ceia. Na ceia, só não participam aqueles que não são crentes. Aqueles que olham para Cristo Jesus e que não discernem a obra dele, esses não devem participar da ceia, porque isso trará juízo sobre vocês. Inclusive as crianças.
as crianças também não devem participar da ceia. Por isso, quando acabar a ceia, não deixe que os seus filhos fiquem brincando com os elementos, com os copinhos, nada. Aproveite para instruir os seus filhos nesse momento, para que eles possam ansiar por esse dia. Crie neles a expectativa de que um dia eles poderão estar participando da ceia do Senhor. Portanto, se você realmente teve alguma situação de pecado, aproveite esse momento para pedir perdão a Deus, mas não deixe de participar da ceia. Porque se só quem participa da ceia, quem não tem pecado, então ninguém vai participar. Ninguém está habilitado para participar. Porque todos nós somos pecadores remidos pela graça e a misericórdia de Deus. Então nós devemos participar ativamente das ordenanças, inclusive a ceia. Comprometo-me a promover a paz na comunidade e que, caso sofra alguma ofensa, de quem quer que seja, manterei meus deveres em relação à comunhão, buscando a reconciliação, conforme Mateus 18, 15 e 20. Eu tenho um problema com alguém na igreja, e o que eu faço? Vou sair da igreja, porque eu tive problema com essa pessoa, não quero ir mais para lá. Não, você deve resolver isso, chamando aquela pessoa ao arrependimento. Tem muitas vezes que a pessoa pecou contra você e ela nem sequer sabe. Você não deu nem a oportunidade dela meditar sobre aquilo, se arrepender e te pedir perdão. Você apenas ficou magoado. E o documento nosso diz, de quem quer que seja. Isso significa que talvez a pessoa que vai te tratar mal e vai pecar contra você seja eu, seja o pastor Guilherme, seja o pastor Elmer, seja um dos diáconos. Ainda assim, nós também somos carentes da glória de Deus. Nós precisamos desesperadamente da palavra de Deus para ser conformado à vontade dele. É por isso que é seu dever, e é um ato de amor seu, nos chamar ao arrependimento todas as vezes que nós também estivermos errados. Por último, comprometo a orar continuamente pelo bem e pela prosperidade de todas as igrejas, bem como a trabalhar para a sua expansão, exercendo os dons que recebi, a fim de promover a paz, o amor e a edificação dos santos, tanto em questões espirituais quanto materiais, para a glória de Deus. Você tem orado pelas outras igrejas? Eu vou facilitar para você. Você tem orado por esta igreja? Para que Deus abençoe essa igreja? Para que Deus abençoe a igreja que está sendo plantada? Você tem orado minimamente por essas coisas? Porque, até onde me consta, o pacto diz que nós nos comprometemos a orar pelo bem e a prosperidade de todas as igrejas, inclusive exercendo os dons que eu recebi. Você precisa exercer os dons que você recebeu. E a grande pergunta é, como você tem contribuído para o reino de Deus? Você tem dons e não tem feito absolutamente nada para ajudar no dia a dia da igreja. Nada. Você vem para a igreja, assiste o culto e vai embora. E aí, talvez você seja aquelas pessoas que, enquanto está nos avisos, você já está indo embora. E ainda depois fala, eu não tenho comunhão com ninguém aqui, porque ninguém vem falar comigo. Você sequer se força a estar junto com as pessoas conversando. Você não serve em nada, vai embora sem falar com ninguém, e a culpa ainda é da igreja. Será que talvez, e eu aqui não estou isentando a igreja de todos os erros, tá? Toda igreja tem as suas falhas. Toda igreja precisa crescer em santidade, em obediência à palavra de Deus. Mas será que você não tem absolutamente nenhuma culpa? Você é isento de qualquer responsabilidade mesmo? Porque, eu assumo a minha responsabilidade de dizer que eu sou falho com muitos de vocês. Muitos de vocês eu falho. Eu deveria ser muito melhor do que das coisas que eu faço hoje. Mas será que vocês não têm nenhum tipo de culpa? Vocês não precisam melhorar em absolutamente nada? Meus irmãos, é algo para a gente pensar. Porque nós, de fato, precisamos realizar esse compromisso. Pode tirar o Will, por favor, o documento? O povo de Israel estava realizando um compromisso público de que eles viveriam de acordo com a observância da lei. Nós temos a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática, e nós temos o pacto de membresia que resume o resumo daquilo que nós precisamos viver minimamente. Perceba que o pacto é a maneira que nós devemos viver de forma
minimamente nós devemos viver daquela maneira, nos comprometer a realizar todas aquelas atividades. Meus irmãos, nós fomos comprados por um alto preço. E Cristo, ele não verteu o seu sangue na cruz para que a gente fosse inútil no reino dele. Ele não verteu o sangue na cruz para que a gente fosse inútil. Ele verteu o sangue na cruz para perdoar os nossos pecados, para que a gente fosse operante no reino dele. E a gente poderia fazer uma comparação mesmo no mundo secular, em que se você contrata alguém para a sua empresa e essa pessoa não está cumprindo com o papel para o qual ela foi contratada, ela seria demitida, ela seria arrancada fora de lá. É por isso que eu quero finalizar deixando a meditação do texto de Mateus 7,19, que diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim como aquele funcionário será cortado da empresa se não exercer o seu papel, nós no reino de Cristo, se não realizarmos, se não produzirmos bons frutos, nós também seremos cortados. Mas a nossa esperança é que os bons frutos que nós precisamos realizar, nós conseguiremos se tivermos a fé genuína na obra de Cristo Jesus. Por isso que a esperança não está em nós, em realizar esses frutos, em produzir esses frutos, mas nós realizamos e produzimos esses frutos porque antes Jesus produziu esses frutos para nós, preparou de antemão essas boas obras para que a gente andasse nelas. Amém? Vamos orar. Santo Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado pela meditação da tua palavra e clamamos a ti para que o Senhor opere em nosso meio e cremos que o Senhor é aquele que não apenas troca corações, mas o novo coração que o Senhor nos dá é um coração vivo e ativo no teu reino, para que a gente haja não como inúteis, mas como pessoas que amam ao Senhor e contribuem para o avanço do teu reino que o Senhor estabeleceu na terra. Por isso que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos faça enxergar e viver de acordo com as boas obras que o Senhor preparou para mim e para os meus irmãos aqui presentes e para toda a igreja espalhada pela face da terra. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém.